Olá, meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, professor Fabrício. Sou formado em Filosofia e Teologia e eu sou dono do canal Fabrício Barreto Gonçalves. E no YouTube você pergunta e a Bíblia responde. O pessoal me pergunta, isso aqui é café? Café com adoçante. Enfim, e estou escrevendo alguns artigos, já escrevi mais de 60 artigos acadêmicos de filosofia, de teologia. Estão todos documentados, sobre aqui, em pendrive. Tá? Pendrive. Mais de 60 artigos estão aqui. Teologia, filosofia, ciência da religião, antropologia filosófica, antropologia bíblica, antropologia cultural, pedagogia, história eclesiástica, história universal, história eclesiástica, história da igreja, história dos batistas, história do protestantismo, enfim, vários artigos. E eu queria escrever, sem mais delongas, algumas coisas que estão aqui com você. Queria compartilhar com você Santo Agostinho, né? Aurélio Agostinho. E Santo Agostinho, ele é o pensador, filósofo, que através seus escritos, sua vida, marcou profundamente a especulação cristã. Então, Santo Agostinho, ele tentou conciliar, e conseguiu, tanto ele como São Tomás de Aquino, tentou fundir, mesclar ensinos de filosofia com teologia e a Bíblia, ensinos cristãos. Sua profunda cultura humanista, ele foi professor de retórica, de teologia da Bíblia e filosofia. Escreveu sobre o bem, sobre o mal, sobre a liberdade, sobre o destino do homem, sobre a história da sociedade, com obras inigualáveis e muito importantes: Solilóquios, As Confissões, Cidade de Deus, que a Cidade de Deus, em particular, foi um livro, uma obra de Santo Agostinho, que influenciou definitivamente os rumos políticos e as práticas sociais da cristandade medieval. No campo filosófico, no campo da filosofia, Santo Agostinho supera definitivamente, os outros pressupostos, junto com a filosofia antiga e a religião cristã. Santo Agostinho deixou formulado, indicando o caminho para o problema das relações entre fé e razão, né? Fides e ratio. E ele foi de um ramo filosófico chamado platonismo.
é uma posição de Santo Agostinho que reinterpreta, digamos assim, como conciliar os dogmas do cristianismo com a filosofia pagã. Por exemplo, na teoria das ideias, ele modifica em sentido cristão para explicar, baseado na teoria das ideias de Platão, a criação do mundo. E outro tema importante do pensamento agostiniano, ou seja, de Santo Agostinho, é a sua reflexão sobre a história universal. Esse tema, ele é desenvolvido na Cidade de Deus, pois, segundo os escritos de Santo Agostinho, o homem vive sob dois amores que criaram as duas cidades: o amor de si, o amor egoísta humano, individual, que leva ao desespero e desprezo de Deus, que criou a cidade terrena, e o amor a Deus, o amor ágape, sacrificial, que leva o homem à glória do eterno, leva à glória de Deus. Como a gente vê lá no livro, eu acho que é livro 14 e 15, Cidade de Deus, Civitate Dei. Civitate Dei. A família terrena não vive da fé. Busca a paz terrena nos bens e vantagens desta vida temporal. Aquela, ao contrário, cuja vida está regulada pela fé. Esta, ou está à espera dos bens eternos prometidos para o futuro. Cidade de Deus, de Santo Agostinho, capítulo 19. Outro teólogo e filósofo na Idade Medieval, digamos assim, já na Idade Média, é século XI, seria Santo Anselmo. Santo Anselmo é considerado, na patrística e na escolástica, o verdadeiro fundador da escola ou a escolástica medieval. A palavra escolástica vem de escola ou escola, onde as pessoas estudavam filosofia, direito, o chamado trivium e quadrivium, aritmética, matemática, geometria, ciências, história, teologia, filosofia, canônica, retórica, grego, história sobre humanidades, nos clássicos helênicos e gregos, enfim. Então, para Santo Anselmo, que é um grande representante da história igreja medieval e a filosofia medieval, ele tem um lema em latim: Fides quaerens intellectum. Fides quaerens intellectum. A fé na busca da compreensão. Eu creio para poder entender. Exprime adequadamente o enfoque. Para Santo Anselmo, é necessário primeiro crer e só depois procurar entender. A fé não só não prejudica, mas é condição sine qua non necessária para a compreensão racional das verdades reveladas, como diz no seu livro Proslogium. Outro grande estudioso medieval é Pedro Lombardo, Petrus Lombardos, com o seu manual Sentenças. Pedro Abelardo e Pedro Lombardo, considerado com Santo Anselmo, um dos fundadores da escolástica medieval, levou ainda mais longe o esforço
de Santo Anselmo, dois teólogos e filósofos, Pedro Lombardo, do século XI, e Pedro Lombardo, com seu Manual das Sentenças, que junto com a Suma Teológica e Suma contra os Gentios, Summa Gentilis, de São Tomás de Aquino, e Proslogium, de Pedro Abelardo, são três manuais muito importantes da Idade Média e da história medieval e escolástica. A sua obra Sim e Não, Sic et Non, coloca em confronto as posições contraditórias das autoridades reconhecidas pela Igreja, apologistas, escritores e eclesiásticos, padres ou pais da Igreja e teólogos. Ou seja, é sempre o dilema medieval que começou lá da patrística dos pais da Igreja até o século XIV, antes da pré-reforma protestante. Enquanto Platão, filósofo grego do V século, que mais diretamente influenciou o pensamento de São Agostinho, a presença marcante da filosofia de Aristóteles, filósofo do V século a.C., caracteriza o pensamento de São Tomás de Aquino. O mesmo trabalho realizado por Santo Agostinho, um teólogo e filósofo do século IV, da patrística, os pais da Igreja, ao cristianizar filosofia platônica com pressupostos bíblicos e cristãos, digamos assim, foi feito por São Tomás de Aquino em relação à filosofia de Aristóteles, a filosofia aristotélica do V século. Uma integração e junção, uma amálgama, uma mescla entre aristotelismo, filosofia de Aristóteles, com o cristianismo, na sua obra monumental Suma Teológica, de 8 volumes. São Tomás de Aquino, portanto, comento no meu artigo bíblico acadêmico de teologia e filosofia. Como diz Giovanni Reale, Dário Antiseri, Marilena Chauí, Antônio Rezende, Danilo Marcondes, Batista Mondan ou Mondim, grandes filósofos. A filosofia tomista de Tomás de Aquino encontrou inicialmente forte oposição por parte da Igreja e das universidades medievais, devido ao seu caráter de novidade frente à tradição agostiniana. São Tomás de Aquino representa o apogeu, a grande apoteose, que eu falo no meu artigo, da escolástica medieval. No medievalismo, na medida em que conseguiu estabelecer o perfeito equilíbrio nas relações entre fé e razão, fide, fé, e ratio, ou razão. A teologia e a filosofia pagã se fundiram e coube a São Tomás de Aquino dar uma visão científica e filosófica para a teologia bíblica cristã. John Duns Scotus, chamado de Doutor Sutil, outro grande teólogo medieval do século XIII, representa uma das muitas reações à filosofia de São Tomás de Aquino. Para Duns Scotus, ou Scotus,
chamado muitos teólogos e filósofos por doutor sutil, que para ele implicava demasiadas concessões à razão humana, sua preocupação, Scotus, em resgatar a teologia de todo compromisso com qualquer forma de racionalismo, levou-o a distanciá-la pela filosofia. Então, ele demonstra em seus escritos, Duns Scotus, doutor sutil, se é possível demonstrar que Deus é onipotente, e deve ser possível também demonstrar que pôde gerar o Filho, Jesus. Ou seja, se é possível demonstrar que Deus é onipotente, também é possível demonstrar que pode criar tudo a partir do nada. Creatio ex nihilo fit. Creatio ex nihilo fit. Deus realmente cria o tudo do nada. Então o filósofo Duns Scotus e Tomás